Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto te... Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus irmãos e amigos que estão me acompanhando, estão interagindo comigo. A minha oração é que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração. Nesta semana nós estamos pensando no tema, Deus fez você uma pessoa muito especial. Não há outra pessoa igual a você. Você é diferente de todo mundo e todo mundo é diferente de você. E Deus fez você então com um propósito todo especial. Ele tem um projeto de vida todo especial para você. É isso que estamos estudando nessa semana. Ontem nós vimos 3 verdades. Quando nós dissemos que Deus o fez sem igual, é a primeira verdade. Não há outra pessoa igual a você. Você foi formado de uma maneira muito especial, de uma maneira muito complexa. Você é uma pessoa complexa, diferente de todo mundo. E você foi formado com um objetivo, um propósito. Deus tem um projeto de vida para você. Hoje vamos então continuar, e eu quero muito que todos nós entendamos que nós somos especiais, nós temos valor para Deus, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que nós temos valor, nós precisamos nos valorizar. Então, dando continuidade a esse tema, nós veremos 5 fatores que Deus usou para fazer de você uma pessoa muito singular. 5 fatores. Hoje nós vamos ver 2 fatores. Então Deus usou esses 5 fatores que influenciam toda a sua vida. Todas as áreas da sua vida são influenciadas por este fator, por esses 5 fatores. As áreas da sua vida, por exemplo, como relacionamentos, como a carreira, as finanças, sobre sua aposentadoria, sobre apreciações, o passatempo, de recreações. Então tudo isso é influenciado por esses 5 fatores. Então você não é igual a outra pessoa. Há pessoas que pensam na aposentadoria de uma forma, pessoas que pensam de outra forma. Há pessoas que pensam numa recreação de uma forma, pessoas que pensam de outra forma. Há pessoas que pensam na carreira de uma forma, outros pensam de outra forma. Porque nós somos diferentes e nós precisamos nos respeitar e precisamos respeitar os outros. Então, como Deus usa esses 5 fatores na sua vida? É o que nós vamos ver. A Bíblia diz que você é uma combinação desses 5 fatores. Isso é muito importante, que entendamos isso, é muito importante. Primeiro fator, Deus nos fez com dons especiais, dons pessoais. A cada um de nós, Ele deu dons particulares, pessoais para nós. Então nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 7, o verso 7, o apóstolo Paulo diz, gostaria que todos os homens fossem como eu. Então Paulo diz, eu gostaria que nós fôssemos iguais. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Então Paulo diz, eu gostaria que todos fôssemos iguais. É interessante, nós também gostaríamos que o cônjuge fosse igual a nós, gostaríamos que os filhos fossem iguais a nós, gostaríamos que os nossos pais fossem iguais a nós. Nós sempre queremos que todos fossem iguais a nós. Mas Paulo entendeu isso, cada um tem o seu dom especial, então cada um tem a sua particularidade, e Deus fez isso, e Deus faz isso. Então nós precisamos entender isso, respeitar isso, e glorificar a Deus por isso, e passar a nos entender dessa forma, e aceitar as pessoas da forma que elas são.
A Bíblia, quando fala de dons, nós temos aí cerca de 20 dons. Alguns estudiosos encontram menos, alguns estudiosos encontram mais, mas nós temos aí uma média de 20 dons na Bíblia. E cada um tem pelo menos um dom especial. Cada um de nós temos pelo menos um dom. Então Deus nos fez com esta habilidade, com esses dons especiais. Então toda vez que você faz alguma coisa e faz essa coisa de forma que te dá alegria, você se sentiu feliz porque fez, é porque você está usando o dom que Deus te deu. Sempre que você faz alguma coisa com muita dificuldade, e isso não te traz nenhuma alegria, nenhuma satisfação, é porque você está fazendo alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa que não tem a ver com o dom que Deus te deu. Mas sempre que você faz alguma coisa e se alegra, é porque você está desenvolvendo o dom que Deus te deu. Os dons afetam a nossa vida, e afetam a nossa vida por inteiro. Os dons afetam a sua profissão, o seu emprego, a sua carreira, a sua família. Então você precisa entender qual é o seu dom, qual é a sua habilidade espiritual que Deus te deu. Então você precisa entender isso e desenvolver isso e usar esse dom. Então esse é o primeiro fator, o dom especial que Deus deu para cada um de nós. O segundo fator é o coração. Os nossos corações não são iguais. Embora ele seja essa bomba que nós temos dentro de nós, que ela imprime, ela comprime, então ela faz o nosso sangue, ela recebe o sangue, e essa bomba, né, que recebe o sangue, ela projeta o sangue, mas os corações são diferentes. Então cada um tem um coração diferente, o coração dirige você, o coração te motiva. Todos temos motivações diferentes, porque os corações são diferentes, temos interesses diferentes. Há coisas com as quais você se preocupa mais, há coisas que você não se preocupa com elas. E essas coisas com as quais você não se preocupa, às vezes, são coisas pelas quais pessoas estão morrendo de preocupação com essas coisas. Então nós temos preocupações diferentes. Isso revela o seu coração. É a causa de muitos conflitos no casamento. Porque no casamento nós temos duas pessoas ali, o marido e a mulher. E às vezes coisas que motivam o marido não motivam a esposa. Coisas que motivam a esposa não motivam o esposo. E quando a gente não entende isso, o conflito se estabelece no relacionamento conjugal. Mas nós precisamos de entender que nós somos diferentes. E então o que motiva uma pessoa necessariamente não motiva a outra pessoa. Nós temos motivações diferentes porque os nossos corações são diferentes. Em Apocalipse capítulo 17, verso 17, a parte A diz assim: pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem. Então cada um de nós temos no coração os propósitos que Deus tem, que colocou no nosso coração. E Ele não coloca o mesmo propósito em todos os corações. Ainda em Filipenses capítulo 2, verso 3, nós lemos: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então é Ele que coloca no nosso coração. Então nós precisamos respeitar os sentimentos, as motivações das pessoas que estão conosco e convivem conosco. E precisamos respeitar também as nossas motivações, e as pessoas também precisam respeitar as nossas motivações. Respeitando então as motivações uns dos outros. A maneira de descobrir o que é o seu coração é a motivação básica da sua vida. Então, qual é a motivação básica? Quando você descobre isso, você está descobrindo o seu coração. Então, há algumas perguntas chaves para você descobrir a motivação do seu coração. Então, algumas perguntas, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Quando você descobre o que você gosta de fazer, você está descobrindo as motivações do seu coração, você está descobrindo o seu coração. Quando você descobre o que os seus filhos gostam de fazer, o que o seu cônjuge gosta de fazer, você está descobrindo o coração do seu cônjuge, o coração dos seus filhos. Outra pergunta: o que realmente tenho prazer em fazer? O que me dá prazer em fazer? Então, quando você descobre o que te dá prazer em fazer, você está descobrindo o seu coração. Outra pergunta: o que eu penso quando minha mente está livre para pensar? Quando nada está te preocupando e a sua mente não está pensando, então você está descobrindo o seu coração.
E aí você tem que começar a perceber o que é que está enchendo o seu coração, o que está transbordando no seu coração. Outra pergunta: o que automaticamente direciona a minha mente? Eu não preciso me esforçar, eu não preciso pegar um checklist, eu não preciso pegar uma agenda, mas automaticamente isso vem à minha mente. Você está descobrindo o seu coração. O que está no seu coração? Então a maneira de descobrir o seu coração é descobrir o que motiva a sua vida. Então você não pode fugir dos interesses básicos que Deus colocou, que Deus implantou no seu coração. Então quando eu estou pensando e fazendo essas perguntas e colocando essas perguntas, eu também quero dizer para você que essas perguntas podem levar você a perceber que há certas coisas no seu coração que dão alegria, certas motivações que te dão alegria. E essas motivações que te dão alegrias são motivações que Deus colocou no seu coração. Mas aquelas motivações que te causam pesar, te causam sofrimento, isso não foi Deus que colocou. E você precisa tratar isso. Então você não pode fugir dos interesses básicos que Deus colocou no seu coração. Os interesses básicos são o propósito de Deus estabelecido e que Deus colocou como objetivos dele para a sua vida. Não é por um acaso que outras pessoas, como esposa, filhos, amigos, irmãos, têm motivações diferentes daquelas que nós temos. Não é por um acaso. Quantas vezes gostaríamos que as motivações das pessoas que interagem conosco na família, ou no trabalho, ou na igreja, ou no ministério, fossem as mesmas motivações nossas, mas não são. Nós somos diferentes. Os nossos corações são diferentes, então as nossas motivações são diferentes. E nós precisamos nos entender e entender as pessoas que interagem conosco. Deus deseja utilizar suas motivações diferentes para realizar coisas diferentes. Se todos nós tivermos a mesma motivação, nós vamos realizar a mesma coisa, as mesmas coisas. Mas Deus tem muitas coisas para serem realizadas. E por isso Ele coloca motivações diferentes, para que nós possamos realizar coisas diferentes, dezenas e centenas de coisas diferentes. Por isso, Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós que estamos juntos, precisamos glorificar a Deus por isso. Imagine você que no seio de uma família, todos, marido e mulher, pai, mãe e filhos, tivessem uma mesma motivação. Essa família seria uma família monótona. Mas graças a Deus que cada um puxa para um lado. Graças a Deus que nessa diversidade que fomos feitos, nós possamos focar em várias direções. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos nos respeitar, possamos nos amar e entender que somos diferentes e que o nosso coração é diferente e que nós temos dons diferentes e esses fatores nos levam a realizarmos coisas diferentes e que isso possa ser para a glória de Deus, para a nossa satisfação e para a nossa realização. Amém? Então amanhã nós vamos continuar. Hoje nós vimos 2 fatores, amanhã veremos mais 3 fatores. Deus nos abençoe. Eu te espero amanhã, às 22 horas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Pai, continue nos abençoando, falando aos nossos corações. Pai, abençoe cada pessoa que está interagindo comigo. Pai, dê que possamos nos alegrar por essa diversidade que o Senhor usou para nos fazer. Pai, dê que no seio da família, no nosso pequeno grupo familiar, nós possamos nos respeitar, percebendo que cada um tem motivações diferentes. E essas motivações, elas estão lá nos nossos corações. Pai, nos abençoe. Pai, eu quero pedir também por suprimentos. Pai, o Senhor conhece as necessidades de cada família. Pai, no seio de cada família pode haver uma pessoa enferma. Pode haver quebra de relacionamentos. Pai, pode haver falta de recursos financeiros, de alimento. Pai, supra as necessidades de cada família. Pai, abençoe cada família. E abençoe particularmente cada familiar, Pai. Dê que cada família possa sentir sobre ela as tuas mãos abençoadoras.
Eu quero pedir também que o Senhor abençoe, continue abençoando a nossa igreja, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Abençoe as faixas etárias da nossa igreja. E abençoe, Pai, o nosso querido Brasil. Abençoe nossa pátria, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã para a gente continuar pensando nessa forma tão especial que Deus nos fez. Com tanto carinho, com tanta diversidade. Por isso Ele prova, com isso Ele está provando mais uma vez que nos ama. E nós somos especiais para Ele, e nós temos valor para Ele. E precisamos entender que temos valor para nós mesmos. Deus te abençoe. E até amanhã. Fique com Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.